continuam os murmúrios em cima do pedido de destituição de João Lourenço, apresentado pela UNITA, além de vários governantes. O grupo parlamentar do MPLA também já se manifestou, manifestando, tal como todos os outros, total apoio ao seu líder. Não se podia esperar outra coisa. Já o dissemos aqui, e já o disse aqui a semana passada, que não era esperado que o grupo parlamentar, ou o MPLA, de uma forma geral, tomasse uma atitude diferente. Portanto, aquilo que nós ouvimos do comunicado do grupo parlamentar, ou seja, a declaração do grupo parlamentar do MPLA, está mais ou menos em consonância do comunicado que lhe antecedeu, no caso do birro político do MPLA, e como tu referiste aqui muito bem na tua magistral introdução, está em consonância com algumas das passeatas e alguns dos comícios que nós ouvimos um bocadinho em algumas províncias. É verdade que isto eu estou a ter alguma dificuldade, inclusivamente, em compreender a reação do MPLA, porque tu disseste muito bem na tua introdução, até se fica com a ideia de que as pessoas não conhecem os instrumentos, não é, criados pelo próprio MPLA. Quer dizer, quando uma governadora diz que querem destituir o presidente para o substituírem para que eles possam assumir o poder, ainda que eventualmente esta destituição viesse a ocorrer, não seria a UNITA a assumir o poder, como é evidente. Há uma vice-presidente da República, que é do MPLA, que assumiria o poder. Portanto, falta qualquer coisa no MPLA que está efetivamente imperceptível. As declarações são um bocadinho confusas, às vezes aparentemente sinalizam ou pelo menos assumem que são intrépidos defensores da Constituição, a tal Constituição de que a UNITA se está a servir para espoletar um processo, um mecanismo que está previsto. E é preciso dizer que é uma Constituição que foi aprovada exclusiva e unicamente pelo MPLA. A Constituição é de única e exclusiva responsabilidade do MPLA. Foi o MPLA, e repara que até teve a oportunidade em 2021 de mexer na Constituição e se pudesse, se quisesse, eventualmente poderia ter extirpado o tal instituto da destituição do Presidente da República, pelo menos na forma como está na Constituição. Talvez não terá pensado. Mas nós estamos a ouvir sinais muito contraditórios do MPLA. Há uma preocupação que parece não fazer muito sentido quando se parte do princípio do controlo, digamos, absoluto que o MPLA tem sobre o Parlamento. Quer dizer, porquê tanto alarido, não é? Se trata de um processo que, em princípio, deve vias formais, deve correr pelas vias formais, não é? E o MPLA tem poder para, logo à partida, para transformar aquele projeto numa espécie de um nado morto, não é? Aquele projeto morrer logo na Assembleia Nacional. Então, porquê tanto alarido? Porque, portanto, é um mecanismo que está previsto na Constituição, não é? A UNITA não fez apelos extraconstitucionais, está a usar, se tem ou não tem razão, isso é outra coisa, isso é outra discussão, que depois em sede própria tem de ser, com os argumentos e contra-argumentos, tem de ser verificada. Mas está a espoletar um mecanismo que está na Constituição, que o MPLA diz defender de forma intrépida. Isso por um lado, por outro, e a tal questão, quer dizer, o MPLA tem poder para travar esta iniciativa já no plano parlamentar. Então não se consegue perceber, embora se deve admitir que o MPLA fica um bocadinho incomodado porque esta iniciativa da UNITA se enquadra na estratégia do combate político, não é? Mas quer dizer, poderia ter-se defendido, mas sem estas referências sistemáticas à guerra, porque isso não faz qualquer sentido. Esta Constituição sairia melhor na figura se não tivesse esses pronunciamentos todos e o pedido da UNITA chegasse efetivamente à Assembleia Nacional, sairia melhor na figura que o MPLA. Eu acho que sim, eu compreendo. Eu não estou a dizer que não fosse esperada ou não fosse esperado algum posicionamento do MPLA, não é isso que eu estou a dizer. É evidente porque nós estamos também aqui no plano do combate político partidário. Era normal que o MPLA tomasse algum tipo de posição antes mesmo da discussão do documento do Parlamento. Mas aquilo que fazia sentido era uma reação proporcional à proposta que foi apresentada. Qual seria essa reação proporcional? A reação proporcional era uma reação, digamos, sem referências à guerra.
tem referências de que a UNITA queira assumir o poder por via extraconstitucionais, porque afinal estamos a falar de um mecanismo que está explicitado e que está previsto na Constituição. E a UNITA diz que o Presidente da República cometeu crimes que são suscetíveis de justificar a sua destituição. Então, tudo isto devia ser própria. Esta reação desmesurada de que quer assumir o poder à força, de que, olha, ontem fazia guerra e parece que quer pegar a guerra por outras vias, quer dizer, não me parece que isso faça muito sentido, sob todos os pontos de vista, inclusivamente, reitero, considerando o facto de o MPLA ter o poder de bloquear esta iniciativa logo à partida. Mas isto também não será uma estratégia de, sei lá, desinformação? Mas eu não sei se faz muito sentido. O problema é que se é uma estratégia de desinformação, eu tiro a sair pela culatra, porque não faz qualquer sentido. Porque surgir o MPLA dá ideia às pessoas de que tem medo, de que está a tremer, e as pessoas não percebem a razão deste medo. Não é? É como dizíamos aqui a semana passada, ou provavelmente, e até porque, embora a Constituição não o diga, mas há outros instrumentos a nível da Assembleia Nacional que fazem a referência de que o tal processo cresce do tal chamado voto secreto, ou talvez o MPLA não esteja tão seguro de si, não é? Porque não faz sentido, alarido. Não faz sentido. É que ainda que viesse ocorrer, no limite das hipóteses, o que é um cenário completamente descartável, porque nós não vemos a partir da possibilidade disso vir a acontecer, mas ainda que no limite do raciocínio, no limite das hipóteses, viesse a ocorrer a tal destituição do Presidente da República, não seria a UNITA a assumir o poder a seguir. Portanto, a conversa de que espera a sua vez, isso é de uma ignorância que até é assustadora, quer dizer, e isto depois leva-me para outro tema, não é? É que nos faz perceber o porquê que os regimes como o MPLA glorificam as pessoas de propósito, porque para se fazer aquele discurso perante uma multidão e as pessoas apoiarem aquilo, fica-se com a ideia de que é mesmo esta estratégia de desinformação. Sim, as pessoas ficam, não, claro, mas lá está, mas isto tem fundações muito mais fortes, não é? É as pessoas serem, dar o menos formação possível às pessoas, dar formação de menos qualidade possível às pessoas, para que depois o processo de manipulação seja tão primário quanto o que nós ouvimos, por exemplo, da governadora de Cabinda, quer dizer, a fazer aí um teatro, no mínimo, ridículo, não é? Embaraçoso, que não se percebe. Portanto, esta reação do MPLA está aqui a produzir interpretações de facto diversas, de certo modo também contraditórias, porque o MPLA tem, repito, instrumentos, tem força, tem poder, porque tem maioria absoluta no Parlamento. A UNITA sozinha não consegue os 2/3 para viabilizar esta iniciativa, ou pelo menos para que ela saia do Parlamento. Portanto, não faz qualquer sentido. E depois nós temos as declarações do Bureau político do MPLA, ou melhor, do grupo parlamentar do MPLA, que faz referência nomeadamente ao facto de a UNITA não estar a destruir e não estar a construir pontes, não é? E do ponto de vista político, esta mensagem também pode ser descodificada sob vários pontos de vista, porque se a UNITA aspira ao poder, então convém não destruir as pontes. É preciso construir porque são estas pontes que no fundo vão permitir a transição. Mas ao mesmo tempo que o MPLA diz isso, vai dizer outras coisas, vai falar da guerra, vai falar de violação à Constituição, vai falar de, quer dizer, isto é qualquer coisa que não faz rigorosamente sentido, não faz nenhum sentido. Porque estamos a falar, repito, é importante que se repise isso para que as pessoas, para que todos nós nos compreendamos, estamos a falar de um processo que é exploitado dentro do quadro institucional. Se a UNITA não tiver razão, o MPLA, em sede do Parlamento, vai votar contra a iniciativa da UNITA e a iniciativa simplesmente não passa. Agora, se a preocupação tem que ver com o facto de isto provocar um certo desgaste político da imagem do Presidente da República, que haja uma reação proporcional. Agora, não se pode dizer que seja qualquer coisa uma tentativa de golpe, que seja uma tentativa de receber o poder, que seja, quando se trata de um instituto que está consagrado em termos constitucionais, e repito, é preciso lembrar isso, uma Constituição que foi integralmente produzida pelo MPLA.